houve um homem de Ramataim de Zofim, do monte de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. E tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. E subia aquele homem todos os anos de sua cidade, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, de onde estavam 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. E quando vinha o dia, Eucana sacrificava, e dava a Penina sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas, a cada um sua parte. Mas a Ana dava uma parte escolhida, porque amava a Ana, ainda que o Senhor houvesse fechado sua madre. E sua concorrente a irritava, irando-a e entristecendo-a, porque o Senhor havia fechado sua madre. E assim fazia cada ano, quando subia à casa do Senhor, irritava assim a outra, pelo qual ela chorava, e não comia. E Eucana seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está afligido teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? E levantou-se Ana depois que havia comido e bebido em Siló, e enquanto o sacerdote ali estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, ela com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se te dispuseres a olhar a aflição de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas deres a tua serva um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e não subirá navalha sobre sua cabeça. E foi que quando ela orava longamente diante do Senhor, ele estava observando a boca dela, mas Ana falava em seu coração, e somente se moviam seus lábios, e sua voz não se ouvia, e teve a Eli por embriagada. Então lhe disse Eli: Até quando estarás embriagada? Afasta-te do vinho. E Ana lhe respondeu, dizendo: Não, Senhor meu, mas eu sou uma mulher sofredora de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas sim que derramei minha alma diante do Senhor. Não tenhas a tua serva por uma mulher ímpia, porque pela grandeza de minhas angústias e de minha aflição falei até agora. E ele respondeu, e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: Ache tua serva favor diante de teus olhos. E foi-se a mulher seu caminho, e comeu, e não esteve mais triste. E levantando-se de manhã, adoraram diante do Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana se deitou com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E foi que corrido o tempo, depois de haver concebido Ana, deu à luz um filho, e pôs-lhe por nome Samuel, dizendo: Porquanto pedi ao Senhor. Depois subiu o homem Eucana, com toda a sua família, a sacrificar ao Senhor o sacrifício costumeiro, e seu voto. Mas Ana não subiu, mas sim disse a seu marido: Eu não subirei até que o menino seja desmamado, para que o leve seja apresentado diante do Senhor, e fique ali para sempre. E Eucana seu marido lhe respondeu: Faze o que bem te parecer, fica-te até que o desmames, somente o Senhor cumpra a sua palavra. E ficou a mulher, e criou seu filho até que o desmamou. E depois que o desmamou, levou-o consigo, com 3 bezerros, e um efa de farinha, e uma vasilha de vinho, e trouxe-o à casa do Senhor em Siló, e o menino era pequeno. E matando o bezerro, trouxeram o menino a Eli. E ela disse: Ó, Senhor meu, vive tua alma, Senhor meu, eu sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti orando ao Senhor. Por este menino orava, e o Senhor me deu o que lhe pedi. Eu, pois, o devolvo também ao Senhor. Todos os dias que viver, será do Senhor. E adorou ali ao Senhor. E Ana orou e disse: Meu coração se regozija no Senhor, meu poder é exaltado no Senhor, minha boca fala triunfante sobre meus inimigos, porquanto me alegrei em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há ninguém além de ti, e não há refúgio como o nosso Deus. Não faleis tantas coisas soberbas, cessem as palavras arrogantes de vossa boca, porque o Deus de todo conhecimento é o Senhor, e a ele cabe pesar as ações. Os arcos dos fortes foram quebrados, e os fracos se cingiram de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7, e a que tinha muitos filhos enfermou. O Senhor mata, e ele dá vida, ele faz descer ao sepulcro, e faz subir. O Senhor empobrece, e ele enriquece, abate, e exalta. Ele levanta do pó ao pobre, e ao necessitado exalta do esterco, para assentá-lo com os príncipes, e faz que tenham por propriedade assento de honra, porque do Senhor são as colunas da terra, e ele assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés de seus santos, mas os ímpios perecem em trevas, porque ninguém será forte por sua força. Diante do Senhor serão quebrantados seus adversários, e sobre eles trovejará desde os céus. O Senhor julgará os termos da terra, e dará força a seu rei, e exaltará o poder de seu ungido. E Eucana se voltou à sua casa em Ramá, e o menino ministrava ao Senhor diante do sacerdote Eli. Mas os filhos de Eli eram homens ímpios, e não tinham conhecimento do Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando alguém oferecia sacrifício, vinha o criado do sacerdote enquanto a carne estava a cozer, trazendo em sua mão um garfo de 3 ganchos, e enfiava com ele na caldeira, ou na caçarola, ou no caldeirão, ou no pote, e tudo que tirava o garfo, o sacerdote o tomava para si. Desta maneira faziam a todo israelita que vinha a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o criado do sacerdote, e dizia ao que sacrificava: Da carne que asse para o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, mas sim crua. E se lhe respondia o homem: Queimem logo a gordura hoje, e depois toma tanta quanto quiseres. Ele respondia: Não, mas sim agora darás, de outra maneira eu a tomarei por força. Era, pois, o pecado dos moços muito grande diante do Senhor, porque os homens menosprezavam os sacrifícios do Senhor. E o jovem Samuel ministrava diante do Senhor, vestido de um éfode de linho, e fazia-lhe sua mãe uma túnica pequena, e a trazia a ele a cada ano, quando subia com seu marido a oferecer o sacrifício costumeiro. E
Eli abençoou Eucana e a sua mulher, dizendo: O Senhor te dê semente desta mulher em lugar desta petição que fez ao Senhor. E voltaram à sua casa. E visitou o Senhor a Ana, e concebeu, e pariu 3 filhos, e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Depois disto houve uma festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. E há em Jerusalém à porta das ovelhas um tanque, que em hebraico se chama Betesda, que tem 5 entradas cobertas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e de corpo ressecado, aguardando o movimento da água. Porque um anjo descia de vez em quando ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que descia nele, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um certo homem, que havia 38 anos que estava enfermo. Vendo Jesus a este deitado, e sabendo que já havia muito tempo que ali jazia, disse-lhe: Queres sarar? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho homem algum para que, quando a água se agita, me ponha no tanque, e enquanto eu venho, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito, e anda. E logo aquele homem sarou, e tomou seu leito, e andou. E era sábado aquele dia. Disseram, pois, os judeus para aquele que fora curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou, esse me disse: Toma teu leito, e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem o era, porque Jesus se havia retirado, porque naquele lugar havia uma grande multidão. Depois Jesus achou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aquele homem foi anunciar aos judeus que Jesus era o que o curara, e por isso os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai até agora trabalha, e eu também trabalho. Por isto ainda mais procuravam os judeus matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes: em verdade vos digo, que não pode o filho fazer coisa alguma de si mesmo, a não ser aquilo que ele veja o pai fazer, porque todas as coisas que ele faz, semelhantemente o filho também as faz. Porque o pai ama ao filho, e todas as coisas que faz lhe mostra, e maiores obras que estas lhe mostrará, para que vós vos maravilheis. Porque como o pai aos mortos ressuscita e vivifica, assim também o filho aos que quer vivifica. Porque também o pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao filho, para que todos honrem ao filho, como honram ao pai. Quem não honra ao filho, não honra ao pai que o enviou. E os tirou dali com prata e ouro, e dentre suas tribos não houve quem tropeçasse. Até o Egito se alegrou com a saída deles, porque seu temor tinha caído sobre eles. Ele estendeu uma nuvem como cobertor, e um fogo para iluminar a noite. Eles pediram, e fez vir codornizes, e os fartou com pão do céu. Ele abriu uma rocha, e dela saíram águas, e correram como um rio pelos lugares secos. Porque se lembrou de sua santa palavra, e de seu servo Abraão. Então ele tirou dali a seu povo com alegria, e seus eleitos com celebração. E lhes deu as terras das nações, e do trabalho das nações tomaram posse, para que guardassem seus estatutos, e obedecessem às leis dele. Aleluia! Na multidão do povo está a honra do rei, mas a falta de gente a ruína do príncipe. Quem demora para se irar tem muito entendimento, mas aquele de espírito impetuoso exalta a loucura.